Você sabia que cada forma geométrica pode comunicar algo único? Hum? Isso vai muito além de estética. Hoje a gente vai mergulhar nas bases das formas geométricas, entender como que elas influenciam as nossas emoções e as nossas decisões. Isso não é papo de artista não, viu? A ciência comprova. Então, vem comigo. As formas geométricas, elas são o alfabeto visual do design. O que eu quero dizer com isso? O alfabeto, dentro da questão da linguística, se a gente for ver, ele contém várias letras e cada letra ela é capaz de gerar palavras, textos cada vez mais complexos ou mais simples, mas ela tem esse potencial de transformar algo em pensamentos, em ideias, em comunicação, né? Ela comunica algo, né? É capaz de ter essa comunicação. E a mesma coisa com as formas geométricas. Então, por exemplo, quando eu pego e junto um retângulo com um triângulo arredondado e um círculo aqui no fundo, eu posso girar uma caneta, um lápis. Se eu juntar essas formas, trazer volume a elas, trazer uma essência, conseguir representar o que eu consigo transformar ela em algo visual, consigo comunicar algo. Se eu conseguir treinar o nosso olhar para poder enxergar a base das formas geométricas que compõem cada elemento, isso vai ajudar bastante na otimização do tempo para poder criar o que a gente precisa criar. Então, às vezes você fala, nossa, mas eu estou sem criatividade para fazer tal coisa. Não precisa de criatividade se você tem a técnica. Mas a criatividade é importante, né? De acordo com a revista Gestalt Theory, nosso cérebro ele é capaz de processar essas formas de uma maneira instintiva e conseguir atribuir significados distintos a elas, né? Igual eu estava falando, né? Por exemplo, se eu pegar um retângulo com um quadrado, um retângulo e um triângulo aqui na ponta, eu associo aquilo, né? A imagem, eu associo aquele símbolo a uma seta. Então, associo aquilo a uma direção, dependendo se ela estiver para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, eu vou conseguir atribuir uma direção e, às vezes, até um propósito, não sei, dependendo do contexto. As formas geométricas estão em todos os lugares. Estão na logo do McDonald's, estão nas placas de trânsito, estão nos quadros da Mona Lisa, estão na mesa onde eu estou aqui, nessa garrafa, nesse óculos, em mim, você, em todos nós. Então, é isso. Tá, mas agora a gente vai falar sobre as emoções, né? O que cada forma ela representa, o que ela transmite e se ela é capaz de transmitir alguma coisa. Sim, elas são capazes de transmitir sensações e emoções. Como, por exemplo, na psicologia das formas, o círculo ele é associado a conforto e proteção, a maciez, né, a coisas confortáveis. A gente pode, até amigável também. Então a gente pode pensar na logo do Spotify, que ele é redondinho para transmitir essa ideia de acessibilidade, de diversão, de conexão. Já o triângulo, ele é uma energia pura. Ele aponta, ele direciona o olhar, ele transmite o movimento. Algumas pesquisas elas até mostram que algumas formas triangulares elas ativam o nosso instinto de atenção. E é por isso que existem as placas, né, de alerta no formato triangular. Não sei até que ponto uma coisa levou a outra, sabe? Mas, por exemplo, a gente pode ver em artes para academia, né, ou coisas relacionadas a fitness, que eles utilizam bastante o elemento triangular para transmitir essa sensação de movimento, de dinamismo. Já vamos falar agora sobre os quadrados, né? Se o círculo ele é acolhedor,
e o triângulo ele é o movimento, o que o quadrado seria, né? O quadrado ele é a estabilidade, ele é a seriedade, ele é algo sólido. Então, ele transmite essa ideia de confiança, estabilidade e tradicional. E então, eles são muito vistos em marcas que querem passar segurança, como bancos, escritórios de advocacia, enfim, eles usam bastante essa ideia do quadrado, né, quadricular. Como a gente pode perceber aqui na logo da IBM ou na logo da Microsoft, que eles utilizam os quadrados para reforçar essa seriedade das marcas. E não só, a gente fala aqui, falando em relação a design, né, e, enfim, a gente falar sobre tudo. Por exemplo, a própria tipografia em si usa bastante essa ideia das formas. Se eu pego, por exemplo, uma fonte que ela é mais quadradona, geralmente ela é utilizada para fazer algo mais relacionado à seriedade, algo mais tradicional, né? Se é algo mais redondinho, a gente vai usar mais em marcas mais infantis, ou então que quer representar essa sensação de conforto, né? Um comfort da vida. Você vai ver que são formas mais arredondadas, elas têm aquela coisa de acolhimento, de macio, elas trazem essa sensação. Já o triângulo, a gente também pode pensar numa questão, como a gente falou do alerta, tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes ela pode ser algo que gera desconforto, o que traz essa questão de perigo, né? Ao longo dos anos, nós, como seres humanos, a gente conseguiu identificar que as coisas pontudas talvez sejam algo que deva ser evitado, que machuque, né? Então, o triângulo ele é um movimento, mas ao mesmo tempo pode ser usado como algo que sirva de alerta. Então, tem que ficar bem de olho em relação a isso. Então, lógico que eu consegui explicar de uma forma clara, né? Acredito eu. E bora colocar isso em prática, né? Vamos fazer aqui uma composição visual utilizando essas formas geométricas. Então, bora usar uns círculos aí para otimizar, né? Para dar uma suavizada nesse design, triângulo. Eu pensei em talvez criar, não sei, um personagem e utilizar o rostinho, sabe, de formas diferentes, utilizando essas formas geométricas para dar essa diferença, mostrar a diferença entre cada um deles. Então, bora lá. Bora dar uma olhada como é que funciona. E aí, galera, fiz bem rapidinho, assim, só para não ficar me estendendo muito na estilização dos personagens. Se quiser mais para frente, eu faço uma aula só em relação a isso, para a gente poder explorar mais, para poder ver as ferramentas que tem no Illustrator. Eu gosto de usar o Illustrator, né? Para poder elaborar mais os personagens, ou até no desenho antes de você passar para o Illustrator, né? Que dá tanto para você pegar referências na internet quanto você desenhar suas próprias referências, mas isso fica para outra aula. Vocês perceberam a diferença que cada um transmite com base no formato das feições? Dá para entender que um traz uma seriedade, o outro traz uma ideia de legal, bacaninha, né? Parece que é amigável. Já o outro é mais malaca, não sei, traz uma coisa bem suspeita. Então essa é a ideia. E quando a gente for fazer personagens, no caso, não ficar focado tanto em
Tem que fazer igual eu fiz ali, de só fazer tudo quadradão, né? É legal a gente ir mesclando. Por exemplo, o formato do rosto é triangular, o nariz é redondinho. A gente vai mesclando, até porque as pessoas são assim. Se eu começar a reparar, as pessoas elas têm essa mescla, né? Ninguém é totalmente quadradão, totalmente redondinho. Então é legal pensar por esse lado. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem aí caso eu tenha errado aí na ideia assim, de como passar minha didática, que fazendo as aulas aqui eu acho que eu percebi que eu sei mais fazer do que explicar. Mas eu vou me policiar em relação a isso. E obrigado por ter assistido. E até sexta que vem. Certinho? Um grande abraço.